Aleluia. Graça e paz esteja com todos, amém, queridos? Louvado seja Deus, que bom que você está aqui, que bom que você veio nessa noite, né? Tenho certeza que o Senhor irá falar muito ao teu coração, assim como também no meu, em nome de Jesus, amém? Para a gente ganhar tempo na palavra do Senhor, abra a tua Bíblia comigo em Esther, capítulo de número 4. Livro de Esther, capítulo de número 4. Perto de Salmos. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes e vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe as ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atã foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. E Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atã então retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela insistiu que dissesse o seguinte: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que ele tenha chamado. Este será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E quando Mardoqueu recebeu a resposta, mandou-lhe dizer a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que será poupada, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do teu pai morrerão. E quem sabe não foi para este tempo que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Temos certeza, Pai amado, que mais uma noite a sua palavra irá falar conosco, meu Deus, porque a tua palavra ela não torna para o Senhor vazia. Tem certeza que sementes serão plantadas aqui nessa noite. Tem certeza que nós seremos despertados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor cumpra em nós teu querer, que possamos estar atentos agora para receber os direcionamentos do seu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Você que está de pé pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que a história de Esther ela é muito conhecida, né, de todos nós, e todos nós sabemos que Esther ela era uma mulher belíssima, do qual chamou a atenção do rei Assuero diante de todas as que estavam junto com ela naquele momento. E ela então foi escolhida pelo rei Assuero naquele momento para se casar com ele, se tornar então rainha. Esther, ela tinha, né, na verdade, esse tio chamado Mardoqueu, que também era
uma pessoa que se apresentava diante do rei, ele fazia parte ali do palácio, e ele incomodava muito um homem chamado Amã, porque Amã, ele era um homem que declaradamente odiava o povo de Deus. Amém, irmãos? Ele declaradamente odiava o povo judeu. E ele chegou um certo dia diante do rei Assuero e disse assim: olha, dentro do seu reino existem povos divididos, existem pessoas que não seguem as leis estabelecidas pelo Senhor. Até porque o rei Assuero, convencido por esse Amã, ele estabeleceu uma ordem de que quando uma autoridade como esse Amã era, passasse diante das pessoas, todas as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E toda vez que Amã ele chegava no palácio e ele ia fazer a sua entrada, então a única pessoa que continuava de pé sem se dobrar diante dele era Mardoqueu. Porque Mardoqueu ele tinha entendido que nós só devemos nos prostrar, nos curvar e adorar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Aleluia. Então Amã ele começou a tramar um jeito, né, de não só acabar com a vida de Mardoqueu, mas também de todo o seu povo, o povo judeu, o povo que era o povo de Deus. E ele chega até o rei Assuero, né, e fala: olha, a gente precisa acabar com esse povo porque o teu reino está dividido, eu tenho medo do que pode acontecer, né? Eles seguem as leis dele, nós temos as nossas leis, e muitos deles não querem seguir a nossa lei porque eles já têm a lei dele. O que a gente vai fazer? Assuero não quis nem saber de conversa, irmão. Estou contando os capítulos anteriores só para você entender aonde a gente precisa chegar, né? Ele não quis nem saber de conversa. Ele entrega então o seu anel na mão de Amã e fala assim: faz o que você quiser. Era tudo que ele precisava, era ou não era? Faz o que você quiser. Ele falou: ótimo, agora eu vou destruir esse povo. Então ele começa a mandar decretos e mais decretos, né, em toda a província, dizendo a respeito do extermínio então do povo judeu. E quando chega, né, em Samã, e Mardoqueu recebe a notícia, ele imediatamente rasga suas vestes, joga cinza na cabeça, se veste pano de saco e vai lamentar na porta do palácio, aonde estava então também uma judia chamada Esther. E quando Mardoqueu ele chega e fica lá dia após dia chorando, pranteando por causa da notícia de destruição em massa dos judeus, né, alguém reconhece ele e fala assim: ô, teu tio está chorando lá na porta, né, do palácio. E ela começa a ficar aflita e fala: o que aconteceu? E quando ele conta, ele recebe uma resposta muito curiosa para nós. Esther fala assim: olha, ninguém pode chegar na presença do rei, seja homem ou mulher, se ele não chamar. E outra, se chegar e ele não estender o cetro, a pessoa está morta. Não existe outra lei, não existe poupar a vida. Ou ele estende o cetro ou a pessoa morre. E eu não sou chamada na presença do rei faz mais de 30 dias. Agora, a resposta de Esther me impressiona, porque diante desse grande desafio, desse grande conflito, porque eu acho que ela entendeu o recado de primeira, o primeiro posicionamento dela é se acovardar. Eu não posso entrar diante da presença do rei. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Fiz uma breve introdução, e esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Se posicione para esse tempo. Amém, irmão? O Senhor, Ele nos deu um direcionamento, né, da parte dele. Nós intitulamos então 2025, talvez não está dando para você ler ali, né, mas já está em nossas plataformas. 2025 é o ano do posicionamento em Deus, amém? Aleluia. E eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento com você. Primeiro posicionamento de Esther: ela se acovarda. E sabe, olhando para a igreja num panorama geral da qual eu me incluo, né, e preciso melhorar muito ainda, eu tenho visto que, assim como Esther de primeira, nós temos recuado e nos acovardado diante de tamanha pressão que sobrevém sobre a igreja, né? Nós sabemos que, principalmente, né, no país onde nós estamos, existe uma pressão e uma opressão sobre a vida da igreja, para que a igreja ela recue,
existe toda uma agenda que vai contra todos os princípios e elementos fundamentais da igreja de Cristo, amém, irmão? E muitos de nós não queremos nem tocar nesses assuntos, porque, ai pastor, Deus me livre, né? Tudo agora é intolerância religiosa, tudo agora é homofobia, tudo agora é xenofobia, tudo agora é tudo com Bia, né? Bia, que eu saiba, é assistente virtual do Bradesco, né? Louvado seja Deus, mas tudo é Bia agora, né? Então, parece que a igreja, ela tem recuado, não vamos tocar em certos assuntos delicados, né? Domingo passado, o pastor Ademir, ele tocou em alguns pontos sensíveis aqui, né? Ele falou a respeito de algumas obras das trevas, e o Instagram derrubou nossa live, não deixa mais a gente criar live no Instagram, né? Derrubou o Instagram da igreja. Olha que a gente tem 300 e poucos seguidores, né? Nem somos muito relevantes na rede social, mas derrubou nosso Instagram, né? A gente não consegue mais criar live. A Gabi hoje, ela tentou, né? Falou comigo, falei, não, vamos tentar de novo. Clica assim, faz assim. Não está indo mesmo, estamos banidos, irmão. Não podemos mais, né, reproduzir o culto no Instagram, por enquanto só no YouTube, né? Mas porque temas sensíveis têm feito com que a igreja recue, a maior parte da igreja, porque criou-se uma narrativa. E aí eu preciso que você entenda, irmão, nem toda narrativa é verdadeira, mas toda mentira contada repetidamente se torna uma verdade na mente de quem é fraco, amém? Então criou-se uma narrativa que muitos cristãos têm tomado como verdadeira, de que, pastor, nós precisamos amar a todos, nós precisamos respeitar todo tipo de gente, não podemos tocar em diversos assuntos, não é isso que a Bíblia fala. Irmão, vocês assim como eu, vocês me conhecem muito bem, vocês sabem disso, né? Eu sempre tento, me esforço ao máximo para fazer isso, embora tem gente que é muito difícil, né? Mas, e eu também incentivo vocês a fazer isso, a amar todas as pessoas com todo o nosso coração, ainda que diante dos nossos olhos elas não sejam uma pessoa legal, né? Ela não seja alguém que, para nós pelo menos, mereça justiça, mereça o amor, mereça o perdão, e paz você nós também não merecemos. Por isso nós temos que amar todas as pessoas de igual modo, mas amar as pessoas não é amar aquilo que elas praticam, o que elas fazem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu amo a vida de todo mundo, sei que todo mundo ama minha vida, mas a partir do momento que eu cometo um deslize, que eu peco, que eu erro, eu peço a vocês deliberadamente, enfio o dedão na minha cara e manda eu me converter, manda eu me arrepender. Da mesma forma que nós vamos fazer com qualquer um de vocês. Eu, pastor Ademir, pastora Patrícia, né, toda a liderança da Vale, Joyce, Andréia, né, Paulo, todos nós amamos a vida de todos vocês, mas se cometer um deslize, por amor a gente vai chegar e falar, filho, conserta, porque eu amo você, mas o caminho que você está andando não dá. Eu amo você, mas o testemunho que você está dando não está legal. Amém, irmão? Então nós não podemos nos acovardar, e a igreja precisa se posicionar, irmão. Por muito tempo a gente, né, tem se calado, falado assim, pastor, eu prefiro não dar minha opinião para não gerar. Não, eu sei que existe uma frase, e agora eu esqueci de quem falou, né, essa frase, mas é uma frase contemporânea. Está em algum livro por aí que diz que tudo fala. Acho que é uma frase no livro O Corpo Fala, né? Ou O Que Todo Corpo Fala, acho que é isso, né? E aí fala que tudo fala. O seu silêncio fala, irmão. E deixa eu te falar um negócio, na era que nós estamos, o silêncio de um cristão é ensurdecedor. Diante de Deus é ensurdecedor. Por quê? Vamos falar com delicadeza, mas a galera lá de fora, irmão, eles não estão escondendo mais nada, né? Eles adoram o diabo às claras, não estão nem aí com mais nada não, né? Eles estão mostrando o que de fato eles querem, eles estão crescendo para cima da igreja, está querendo engolir a igreja está, ai, mas se eu me posicionar, eu vou perder seguidores, se eu me posicionar, eu vou perder membros da minha família, se eu me posicionar, eu perco amizades. Aquele que não perder pai, aquele que não perder mãe, aquele que não perder amizade, aquele que não perder negócio, por amor a Cristo, não é digno do reino de Deus, irmão. Pastor, quem falou isso? Jesus, não foi eu, graças a Deus. Porque é isso que Jesus também veio fazer, palavras de Jesus, né?
Eu vim para colocar pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra, o que já não é muito difícil, né? Mas eu vim colocar contra. Como assim, pastor? Então Jesus é um propagador do caos, ele quer, né, colocar todo mundo contra todo mundo. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, a partir do momento que você abrir a tua boca para professar a sua fé, e a pessoa do outro lado não compactuar com isso, vai se criar uma inimizade. Agora, diante disso, qual é o seu posicionamento? Você vai continuar defendendo aquilo que você acredita e honrando o nome de Deus. Você vai se calar para que a paz seja estabelecida na sua casa. A paz. Porque tudo fala. O interessante desse livro que eu li também, o que todo corpo fala, é que ele fala que todo gesto de movimento do corpo fala. E aí, como um bom cristão, né, eu já vi no sentido espiritual, falo, uau. Por isso que quando a gente está adorando o Senhor, a gente tem que fazer algum tipo de movimento, né? Pastor, não sei a letra, adora a Deus com o seu corpo, você está falando alguma coisa, né? Agora, você não fazer nada num período de adoração também fala muita coisa. Nós temos, como o pastor Ademir falou semana passada, e eu não vou entrar nisso, eu vou continuar aqui o texto, né? Como o pastor Ademir falou, você ter energia para tudo, menos para as coisas de Deus, também fala muita coisa. Você buscar a Deus só quando as coisas estão bem, fala muita coisa. Ou só quando estão mal, fala mais ainda. É ou não é verdade? Pastor, eu só busco a Deus quando eu preciso de uma intervenção divina. Sinto muito, você não busca a Deus, você busca aquilo que Ele pode fazer. Você busca os privilégios de Deus. Porque buscar a Deus não é nada sobre o que Ele pode fazer por mim, ou sobre o que Ele pode me dar, é sobre quem Ele é. E quanto mais eu conheço quem Ele é, mais Ele me revela quem eu sou. E quanto mais Ele me revela quem eu sou, eu entendo que mais digno, mais eu preciso de misericórdia, mais eu preciso da graça, mais eu preciso me alinhar, mais eu também entendo que mais eu preciso propagar o Evangelho, mais eu preciso me comportar como um cristão verdadeiro, mais eu preciso dar um bom testemunho. Porque, né, nós lemos isso em Romanos, né, que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Agora, qual tem sido o seu posicionamento para esse tempo? Nós precisamos lembrar que Paulo instruindo Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo número 1, verso de número 27. Paulo ele vai falar algo que serve para todos nós, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, irmã? Deus não te deu um espírito de covardia. Pastor, mas eu estou sendo um covarde, tenho medo de debater assuntos importantes com as pessoas, pastor. Te deu esse espírito. Então revise a você mesmo para saber de onde está vindo essa covardia toda. Pastor, eu preciso de instrução. Gente, vocês já repararam que muitas vezes as perguntas que a gente faz a respeito do que pode melhorar na vida da gente, a gente já tem a resposta. Gente que fala assim, pastor, né? E isso acontece com muita frequência. Paz você, né? As pessoas me mandam coisas e falam assim, estou te mandando porque você tem capacidade de discutir com essa pessoa, de debater com ela. Eu falo, e por que tu não debate? Não, porque eu preciso aprender muito ainda. Gente, não é só aprender, não é só começar a buscar, não é só começar a meditar nas escrituras, mergulhar nas escrituras. Eu não ficaria assustado se talvez a maioria de nós, o primeiro capítulo da Bíblia que a gente leu aqui, foi hoje agora. Nós lemos um capítulo inteiro, e talvez você foi o único e primeiro capítulo da Bíblia que você leu hoje no seu dia inteiro. Seu dia tem 24 horas, irmão, 15 minutos, meia hora, 1 hora para Deus, será que é muito? Será que nós, nesses dias, nós não estamos nos posicionando de maneira errada, quando nós entendemos que nós, hoje, temos a responsabilidade de sermos pessoas que representam a Cristo na terra? 2 Coríntios, capítulo número 5, vai falar isso, que Deus agora, Ele nos entregou o ministério da reconciliação, do qual agora nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que representa, irmão. Sim ou não? Sim. Por isso que a embaixadora do Brasil que estava lá na posse do Trump, porque o nosso presidente não foi. Mas tinha um embaixador lá, representando o Brasil, representando a presidência do Brasil. Porque é alguém que representa. E nós temos a mesma responsabilidade. Agora, sabendo disso, como que nós nos posicionamos em alguns ambientes? Eu quero citar eles. Primeiro, dentro de casa. Alguém me perguntou ontem,
Felipe, qual que é a sua melhor pregação? Foi uma pessoa lá de Capitólio que me mandou essa pergunta na caixinha de perguntas. Falou, qual que é a sua melhor pregação? Eu respondi que eu vivo todo dia dentro de casa, diante da minha esposa e da minha filha. Essa é a minha melhor pregação. É a que eu vivo diariamente diante delas. É melhor do que essa pregação. É melhor do que qualquer outra que você já olhou e falou assim, pastor, esse dia você pregou bem, né? Esse dia Deus te usou demais. Irmão, todas essas pregações feitas em cima de plataforma, não é que para mim não tem valor, mas se elas não compactuam com o dia a dia que eu vivo diante das pessoas mais íntimas minhas que estão me assistindo, isso aqui é teatro. Se eu falo sobre santificação para você, mas eu não vivo santificação dentro de casa, é um teatro. Se eu falo a respeito de ser respeitoso, de ter uma palavra branda, uma palavra mansa que acalma o furor, mas eu não vivo isso dentro de casa, isso é teatro, irmão. E Deus não nos chamou para viver um teatro, Deus nos chamou para viver a verdade. Amém, irmão? Em nome de Jesus, porque é quem Ele é e quem Ele se apresentou para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Por isso que nós precisamos andar em verdade. Nós não podemos viver de um teatro. Ai pastor, como assim? Então eu não posso fingir que eu não sou. Irmão, diante de Deus não rola, porque Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe inclusive o que você veio fazer aqui nessa noite, como está o seu ânimo ouvindo essa mensagem, né? Deus sabe de todas as coisas que você está pensando agora. Por que você vai esconder de Deus? Já você chegar aqui e dar paz para todo mundo quando você não tem paz, irmão. Se posiciona diferente. Você está conseguindo me entender? Se posiciona diferente. Pastor, não estou bem. Top. Coloque sua tristeza diante do altar. Coloque sua depressão diante do altar. Coloque sua ansiedade diante do altar. Ah, pastor, hoje em dia ninguém mais quer saber se os bem. Não, todo mundo pergunta por educação. Existe alguém que nunca vai perguntar por educação. E esse alguém se chama Senhor Jesus Cristo. Nunca pergunta por educação. Ele sempre está aqui para saber. E aí, filho, você está bem de verdade ou você só está fingindo? Está sendo cristão de verdade ou você é meia boca? Qual é a sua? Você quer me servir de verdade ou é só emocionalismo? Eu já vivi de muitas fases emocionais da minha vida. Muitas fases. Onde eu participava de uma reunião ou de uma conferência ou de um culto e o Espírito Santo me pegava. No outro dia, irmão, eu queria sair mudando o mundo em nome de Jesus. No outro dia. Sabe o que acontecia? 3 dias depois já não queria mais nada. Os projetos que eu tinha feito um dia depois que eu saí dessas conferências, eu já tinha abandonado tudo. Emocionalismo. Por quê? Porque às vezes Deus vem ao nosso... Deus toca na vida da gente e tudo que Ele pede é uma coisa só. Se posiciona. Se posiciona. Eu acho que se o Senhor Ele pudesse fazer uma pergunta para nós nessa noite, talvez essa pergunta seria: até quando? Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você não vai se posicionar? Até quando eu vou ter que ficar usando a palavra para falar de novo? A gente aprendeu isso, né? Acredito que todos nós já aprendemos isso. A mensagem não muda enquanto a gente não muda. É a coisa mais doida, né? O Senhor, Ele está sempre trazendo praticamente, não sei se vocês já repararam, eu já reparei muito, né? O Senhor, Ele traz praticamente as mesmas mensagens todo domingo, e aí eu olho para dentro de mim e falo: Deus, eu preciso mudar, né? Para que o pastor Demi traga outro tipo de mensagem, para que o Senhor me dê outro tipo de mensagem. Mas nesse ano nós vamos viver um posicionamento tão profundo em Deus, irmão, que as mensagens vão começar a mudar. Não serão mais mensagens faladas, mas mensagens vividas. Amém, irmão? Nós não vamos mais falar sobre adoração, nós vamos ser uma igreja que adora. Nós não vamos mais falar sobre oração e a Joyce ter que ficar enchendo o saco. Gente, vamos lá, quinta-feira, olha, meu Deus do céu, 7 horas, né? Reunião de intercessão. Ô gente, vamos interceder. Ô gente, vamos orar aqui, não sei o quê. Não, nós não vamos mais falar de intercessão, nós não vamos mais precisar falar de oração, porque agora nós somos uma igreja que ora. Esse é o posicionamento. Pastor, é só orar? É, então ora. Pastor, é só ler as escrituras? É, irmão, então lê. São posicionamentos práticos que geram resultados, irmão, extraordinários, porque a pergunta ou a resposta que Mardoqueu ele deu para Esther serve muito para nós. Ele fala: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou como rainha. Quem sabe o Senhor não te levantou como rainha porque Ele sabia
que o seu povo seria perseguido, e Ele está colocando a libertação do povo na sua mão. Você está dentro do palácio, você tem moral com o rei, né? Ele é seu marido, poxa. Foi para esse tempo. Agora, irmão, presta atenção que em mim, em nome de Jesus, o Senhor permitiu que você nascesse no ano que você nasceu, quando você nasceu e na família que você nasceu, porque Ele tinha um propósito com você para este tempo. Você está entendendo? Ah, pastor, eu não sei, acho que o propósito de Deus para mim acabou. Irmãos, o propósito de Deus para a sua vida tivesse acabado, você já tinha ido, né? Deus já tinha te retirado, irmão, da terra. Agora, veja, se foi para esse tempo que o Senhor te chamou, se foi para esse tempo que o Senhor te escolheu, qual que é o seu posicionamento diante disso? Pastor, eu queria muito ser usado por Deus. Você pode. Eu queria muito ser cheio do Espírito Santo. Você pode hoje, irmão, agora. Por quê? Porque o Espírito Santo está no nosso meio. Ele quer usar você. Por quê? Porque quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te estabeleceu. Pastor, só tem eu de cristão na minha família. Pois é, quem sabe não foi para que a sua família seja convertida, que o Senhor te estabeleceu lá dentro como único cristão, né, genuíno, agarrado em Jesus Cristo, que não solta Ele por nada, para que toda a sua família se converta, irmão. Pastor, detesto o lugar que eu trabalho. Eu falava muito isso, até entender que o Senhor, Ele só muda a gente de serviço por duas razões. Primeiro, quando a gente cumpriu o propósito de onde a gente está. Segundo, quando a gente não vai cumprir, Ele tem que levantar outro. Aí Ele deixa a gente migrar. Verdade, irmão? Eu tive que aprender isso da pior forma. Detesto o lugar que eu trabalho, pastor. Quem sabe? Não foi o Senhor que te colocou lá para ser luz no meio das trevas? Quem sabe não foi o Senhor que te colocou lá para, sabe, a galera que xinga demais? Depois que você passou um tempo lá, todo mundo parou de xingar? Porque sente um certo temor quando você chega, e não é por você, é por quem está dentro de você. Irmão, o Senhor tem um propósito para todas as coisas, assim a gente acredita, amém? Amém? Quem aqui acredita que Deus tem um propósito para todas as coisas? Não é possível. Então o Senhor, Ele sabe muito bem que está fazendo, porque Mardoqueu, ele deu o recado: se você não fizer nada, salvação vai vir de outra parte, pode ficar tranquilo. E nesses dias eu tenho sentido essa urgência de, se eu não fizer nada nesse tempo que eu estou agora, com a voz que o Senhor tem me dado, nos lugares que eu tenho ido, para onde o Senhor tem me direcionado, não tem problema se eu não quiser fazer nada. Inclusive não tem problema se você não quiser fazer nada também. Deus não obriga ninguém. Mas pode ficar tranquilo, Deus vai levantar outro, porque o plano Ele vai se cumprir com você ou sem você, porque Ele é soberano. Agora, para mim, eu entendo que é um privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né? Então eu não quero de maneira nenhuma que o Senhor tenha que levantar outro. Por quê? Porque o Felipe não quis fazer nada. O Felipe estava muito confortável no palácio. Felipe estava tranquilo. Falou, não vai ter problema. Mardoqueu lembra a Esther a respeito disso. Você acha que você vai ser poupada só porque você está dentro do palácio? Você acha que só porque tua vida está confortável você vai ser poupado? Irmão, a maioria dos cristãos não caem quando eles estão enfrentando tribulações. Eles caem quando eles estão num período tranquilo. A maioria. Percebe? Volta a ficha um pouquinho comigo. A pessoa está em tribulação, a pessoa está em enfermidade, a pessoa precisa de um milagre. Irmão, ela está a todo vapor, ela jejua, ela ora, ela lê a Bíblia, ela vai na célula, ela vem nos cultos, tudo. E ela não quer nem saber, ela é a mais fominha por Jesus, né? Se tiver que tocar uma pessoa só no culto, ela fala, é eu, pelo amor de Deus, né? E ela até empurra o irmão do lado, fala, sai, Jesus vai tocar em mim, né? E ela fica desesperada. Por quê? Porque ela precisa tanto. Agora, quando Jesus ele vem, ele acalma a tempestade, ele resolve a vida da pessoa, né? A situação financeira não é mais um problema, está tudo tranquilo. Ela fala, pastor, estou bem demais. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, não é isso? Pastor, estou bem, estou tranquilo. Cuidado, irmão. Cuidado com o tranquilo. Cuidado com a tranquilidade. A verdade é que eu estava assistindo uma ministração do John Piper, acho que antes de ontem, sábado ontem então, né? E eu estava assistindo uma ministração dele que ele estava falando justamente sobre a oração que Deus responde.
Ele diz: Deus ama responder orações em tempo de aflição. Mas Deus, Ele ama muito mais em responder orações quando está tudo calmo. Porque na aflição você lembra dele porque você precisa dele. Na calmaria você lembra dele porque você ama ele. E eu falei: falei, é isso aí. Eu amo aprender com esse cara, ele é demais, irmão. Então veja, acho que você já entendeu o recado. Vamos caminhar para o final. Se posiciona, irmão. Não fique em cima do muro. Romanos capítulo de número 2, verso de número 1. Paulo, ele vai fazer um apelativo. Por que apelativo? Porque Paulo, ele vai começar o capítulo de número 12, versículo de número 1, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmão. Ele não está nem pedindo, ele está rogando. Como se não bastasse ele estar meio que implorando, ele fala assim: pela misericórdia do Senhor. Então ele está apelando. Aí ele fala: eu já estou rogando, já estou suplicando, mas ainda assim, como eu sei que vai ser insuficiente, é pela misericórdia de Deus. É a mesma coisa que um pai, quando um pai, né, ele está chamando a atenção e a criança não quer ouvir, ele fala: pelo amor de Deus, me escuta. Não faz isso. É ou não é verdade? Pelo amor de Deus, filho, sai dessa vida, abandona a vida. É o grito de desespero do pai, né? Pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, abandona essa vida miserável que você está vivendo, né? Então tá louco já da cabeça. E Paulo está falando isso: eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional para Deus, só para a gente entender isso aqui, quando nós apresentamos a nossa vida, eu esqueci que não pode pegar aqui, né? Quando nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e que agrada ao Senhor. Apóstolo Paulo de novo falando: meu Deus, se eu quisesse agradar os homens, eu não tinha me tornado escravo de Cristo. Agora, mais importa agradar a Deus ou aos homens? Isso é o sacrifício vivo. Isso é o sacrifício que agrada a Deus. Pastor, eu não quero saber o que vão falar, eu não quero saber como as coisas vão acontecer, mas eu quero agradar a Deus. Entre agradar os outros e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Entre agradar a minha esposa e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus, irmão. Porque no fim das contas, eu sei com quem que eu vou ficar por toda a eternidade. Não é com ela, é com Deus. Eu sei. Pastor, então você não agrada a sua esposa? Claro. Mas o dia que ela me colocar numa situação onde eu tenho que escolher em agradar ela e agradar o Senhor, ela mesmo já sabe. Por quê? Porque ela me dá o mesmo recado. O dia que você me colocar numa posição que eu vou ter que escolher entre você e Deus, você fica para trás. Falei: é isso mesmo. Um casal que anda assim, irmão, não dá brecha para o pecado. Por quê? Porque os dois estão tentando agradar a Deus. Vocês estão me entendendo? Então esse é o posicionamento que nós devemos ter. Senhor, eu serei um sacrifício vivo, para que o Senhor faça o querer do Senhor na minha vida em todo o tempo, em qualquer lugar que eu estiver. Eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero ser uma pessoa que anda em santidade, em retidão, né? Nós devemos simplesmente nos posicionar, irmão, contra, sabe, tudo aquilo que nos afasta ou que nos mancha diante de Deus. O pecado, irmão, não pode ser tratado como brincadeira. Pastor, mas todo mundo peca, eu sei, inclusive eu peco, né? Pequei hoje. Mas como é clichê da gente falar aqui, a gente vai repetir quantas vezes for preciso: pecado na vida do cristão genuíno é acidente. A partir do momento que eu programo o pecado, já não é acidente mais não, irmão. A partir do momento que eu estou ansioso para pecar, que eu quero pecar, ou que eu sei que é pecado e continuo fazendo, irmão, está tudo errado. A gente precisa se posicionar contra o pecado, urgente, porque o pecado está invadindo a vida da igreja. E Deus me livre e guarde de viver em um ambiente onde a gente chama de santo, deixando com que essas influências externas compactuem dentro do nosso meio. Não, pastor, não tem problema eu ser amaziado. Até porque perante a lei um amaziado é semelhante a um casado, mas diante das escrituras não é casado. Diante das escrituras está errado. Não adianta não, irmão. Tem coisa que nunca vai entrar na minha cabeça. E eu espero que você dê glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque já entrou na cabeça de um monte de pastor aí.
E aí sabe o que eu entendo? Quando essas coisas entram na nossa cabeça, a gente começa a relativizar o pecado, falar, não, é para aquela época, né? A gente começa a ser cego, guiando um monte de cego. Agora, eu prefiro, pela graça de Deus, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que o pastor Ademir está aqui, é por isso que todos nós estamos aqui, é pela graça de Deus, o Senhor tem aberto o nosso entendimento para dizer, não vos conformeis com esse mundo, versículo de número 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a partir do momento que eu me conformo, acabou. É ou não é? Sabe uma frase que eu ouvi uma vez e destruiu minha vida de oração? Destruiu minha vida de oração. Um pastor virou para a gente e falou assim, olha, 5 minutos com qualidade diante de Deus é melhor que 1 hora. Isso destruiu minha vida de oração por um tempo. Porque em nome do tempo de qualidade eu passava pouco tempo com Deus. Não, mas está tudo bem, porque 10 minutos com qualidade diante de Deus vale mais do que umas horas. Eu vou ficar ali às vezes viajando e que não sei o quê. Hoje, irmão, eu entendo que é diferente, não é bem assim. Deus, ele realmente, eu sei que ele nos entende. Tem dia que de fato a gente é desorganizado com a nossa agenda, né? E aí a gente só vai ter pouco tempo. Não é sobre necessariamente da quantidade de tempo, mas é sobre usar a desculpa que o pouco tempo com excelência é suficiente para que você não passe mais tempo com Deus. Destruiu minha vida de oração, cara. E gostava de ficar lá 1, 2, 3 horas orando. Agora eu orava 5 minutos, tá bom demais, é isso aqui, né? Outras pessoas agora falam, como é com qualidade, eu só oro na hora de dormir, né, pastor? Que aí eu já estou focado no Senhor, né? Já estou quase entrando em espírito, de tanto sono, né? E aí Deus nos acuda, não é verdade? Aí você ora, Senhor, em nome de mim mesmo, abençoa Jesus. Está tudo errado, né? Porque você está orando com sono, não está nem prestando atenção no que você está falando, irmão. Agora a gente precisa se posicionar, porque se a gente quiser ser uma igreja relevante, se a gente quiser ser uma igreja que agrada mesmo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos posicionar e exercer com integridade e excelência tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Esse é o ponto 4 e eu vou caminhar para a conclusão daqui meia hora, né? Louvado seja Deus. Então, ponto 4, nós devemos exercer com excelência e integridade tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Irmão, você já sabe o seu ministério, você já sabe o seu chamado, você já sabe os seus dons. Não está exercendo por quê? Ah, pastor, o Senhor me chamou, mas sabe comer, né? Cris não rola aqui, irmão. Eu não sei comer. Eu sei de uma coisa, o Senhor te deu uma palavra, caminha debaixo dessa palavra e se posiciona para você ser usado exatamente onde Ele quer. Ministérios, irmão, tem se perdido porque a gente não se posiciona. E aí, pela nossa falta de posicionamento, a gente tem que jogar a culpa em alguém, porque o ser humano terceiriza a culpa de tudo que acontece com ele, desde Gênesis capítulo número 3 em terceiros. Gênesis capítulo número 3 tem a queda do homem, só para quem não está situado. E aí a gente sabe, Deus visita, o homem joga na mulher, a mulher joga na serpente, a serpente até hoje joga em Deus. Eu brinco dessa forma, lá não está escrito dessa maneira, mas eu brinco dessa forma. Pastor, por que você brinca que até hoje a serpente joga a culpa no colo de Deus? Porque até hoje se levantam os enviados do inferno para dizer assim, mas se Deus é soberano e queria salvar todo mundo, por que Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? E a única resposta que eu consigo dizer para essa pessoa é porque Ele quis. Ele é dono de tudo, Ele faz o que Ele quiser. Romanos capítulo número 9, por acaso o vaso ele pode questionar o oleiro? Ele pode se perguntar por que fez ele desse jeito? Não pode não, irmão. A gente vai questionar Deus. Deus, mas por que você deixou? Porque Ele tinha um plano maravilhoso, irmão. Pastor, você acha tudo isso maravilhoso? Se está sob debaixo da vontade de Deus, do controle de Deus, irmão, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Porque Deus sabe o que faz, o pastor Felipe sabe não. Talvez o pastor Felipe acha que sabe de alguma coisa, irmão. Ele se lasca, todinho. Você consegue entender? Quando, irmão, você vai se posicionar para exercer ministério? Quando você vai se posicionar para exercer com excelência e integridade os dons que Deus colocou na sua... Faz quanto tempo que você não ora em línguas? Pastor, é que eu li uns trem aí, que é oração em língua, na verdade, irmão, se Deus colocou,
Quem sou eu para questionar Deus, irmão? Tem coisas que nós não temos a resposta. E aí eu aprendi com o sábio PC. Eu estava conversando sobre ele com isso, e ele falou assim: Felipe, eu não tenho uma opinião formada. Eu falei: ainda bem que eu não sou o único louco da cabeça. Não tenho uma opinião formada. Você acha que é idioma, irmão? Problema seu. Agora, eu recebi um batismo com o Espírito Santo que enrolou toda a minha língua. Eu comecei a falar coisa que para mim é sem sentido. Mas sabe quando você sente que o seu espírito está sendo edificado? 1 Coríntios capítulo número 14. Aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque só Deus o entende e ele edifica a si mesmo. É isso que eu entendo. Agora, Deus te deu oração em línguas. Aí porque você começou a ouvir teólogo, né, com a teologia de bar na internet, agora você não ora em línguas mais. Se posiciona, irmão, porque foi um dom que Deus te deu. Pastor, Deus me deu o dom da palavra. E aí, irmão, vai quando? Pastor, Deus me deu o dom de administrar. Sabia que tem o dom de administração e de adquirir riquezas na Bíblia? Se Deus te deu esse dom, para que Ele deu? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala para que Deus deu o dom de riquezas para uns. Ele fala assim: é para vocês lembrar dos pobres. É para vocês ajudar quem não tem condição. Porque Deus dá pão que alimenta e semente é o que semeia. Amém, irmão? Exercer com integridade, exercer com excelência, dons, ministérios, talentos. Eu fico admirado com pessoas que têm uma facilidade de evangelizar, irmão. Por quê? Porque o pastor Felipe, misericórdia. Eu sou vergonhoso de natureza. Quem me vê falando aqui acha que não. Mas quem é um pouco mais próximo de mim sabe disso. Irmão do céu, chegava visita lá em casa quando eu era pequeno, eu me trancava no quarto e me escondia debaixo da cama. Não queria aparecer para ninguém, né? Tamanha vergonha. Então eu sou meio tímido. É muito difícil eu conseguir chegar num lugar cheio de gente que eu não conheço, ou estou num ponto de ônibus, ou num lugar assim, que só tem gente que eu não conheço, eu começar e desenrolar assunto. Mas toda oportunidade que alguém puxa assunto comigo, irmão, aí eu deixo fluir, o negócio é diferente. Mas tem pessoa que é incrível, né? Tem a pessoa que se você deixar ela ali na esquina, daqui a pouco tem 5 ali conversando com ela, você fala: como? Porque desenvolve, desenrola, e às vezes a gente não usa isso para aquilo que Deus chamou a gente. Agora eu vou repetir a pergunta de novo para a gente caminhar para o final. Quem sabe não foi para esse tempo, irmão, que Deus te deu a facilidade de comunicação? Eu estava falando disso no meu Instagram esses dias atrás. Falei: gente, vocês me perdoam, esse negócio de me gravar não é para mim não. Foto, sangue de Jesus tem poder, né? Eu fujo de foto igual o diabo foge da cruz, né? Não dá, irmão. Agora tem gente que tem a facilidade, né, de falar com um aparelho. Para mim é loucura, né? Mas tem gente que tem facilidade. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui, que não sei o que. Vai propagar o evangelho, filho de Deus. Você já tem essa facilidade, você transmite graça para quem está te ouvindo, né? Todo mundo está lá te acompanhando, vidrado. Aí você está mostrando toda a sua rotina, mas você não mostra que Jesus faz parte dela. Você não está conseguindo me entender ou eu estou muito doido? Isaías falou comigo agora mesmo, ele virou ali no cantinho e falou assim: mano, eu sinto que você está voltando à essência. E é verdade, irmão. Eu desse negócio, para ser sincero, eu estava falando disso com o pastor Ademir esses dias. Eu estou cansado desse negócio, sabe? A gente aprendeu a fazer culto muito bonitinho. Eu não quero fazer culto muito bonitinho mais, sabe? Eu não quero trazer essas mensagens assim, nossa, com muita base bíblica, onde você vai só ouvir, não vai dar nenhum glória, não vai falar nada, o Espírito Santo não vai tocar em você. Irmão, eu cansei disso, sabe? Eu quero mesmo é que a gente flua em adoração. Eu quero mesmo é que haja manifestação de dons, é que haja cura, é que haja milagre, é que o Espírito Santo faça alguma coisa. Se ele tiver que bagunçar o culto, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, irmão. Ele falou: Felipe, você está ficando doido. Eu falei: já fiquei faz tempo. Essas quintas para trás, bem para trás mesmo, eu já falei: eu já estou do jeito que o Capes gosta, irmão. Porque eu não consigo mais ver uma igreja que tem tudo. E eu não estou falando da Vale, eu estou falando da igreja de Cristo. Tem tudo para fazer parte da maior colheita de todos os tempos, não se posicionando. Eu fico doido da cabeça. Não é verdade? Hoje a gente tem de tudo para fazer tudo. Aqui na igreja a gente já tem de tudo, irmão. A gente tem padeiro, a gente tem pedreiro, a gente tem mecânico, a gente tem quem trabalha em mercado, a gente tem quem trabalha em empresa, a gente tem quem trabalha lá nas usinas, né? A gente tem até modelo, a Mirella está aqui, né? Então a gente tem todas as esferas da sociedade, né? A gente está aqui. E aí eu costumo dizer: se a gente se posicionasse de verdade, você já percebeu o tanto que a gente seria relevante?
Porque o cara ia acordar, ia topar com você de manhã, você já ia falar de Jesus para ele, ele é seu vizinho. Eu vou levar o carro no mecânico, você ia indicar o mecânico que é crente. Chega lá, o mecânico, além de consertar o carro, conserta a alma do camarada. Então, na verdade, ele fala: meu Deus, Jesus já falou comigo 2 vezes hoje. Quer saber? Eu vou passar na padaria para comprar um pão. Chega lá, o padeiro é quem? É você mesmo, irmão, né? E você chega lá: ô, tudo bem, aqui ó, toma o seu pão aqui, eu vou te oferecer mais um pão, o pão da vida, né? Louvado seja Deus. Esse padeiro aí pode usar essa, né? Eu deixo. Então, enfim, o cara não tem saída. E Jesus está sendo propagado em todo tempo. Até porque foi para isso que Jesus nos chamou. E eu encerro com isso. Mateus capítulo número 5, verso número 13 a 16 diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que te há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado nos homens. Mas vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do ventilador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém, irmã? Pastor, por que o Espírito Santo me toca? Por que o Senhor, Ele enche a minha vida? Por que Ele me tirou das trevas para a luz? Para você resplandecer. Agora, se você se esconder, é semelhantemente ao que está escrito aqui em Mateus capítulo número 5. Você vai iluminar o quê, irmão? Mas ninguém pode saber que eu sou crente. Você é o famoso cristão 007, né? Ninguém sabe que você é crente. Você é um agente secreto do cristianismo. Se você só faz besteira, permaneça assim, em nome de Jesus. É um favor que você me faz. Agora, se você está com a vida correta diante de Deus, irmão, você tem mais é que mostrar as caras mesmo. Você tem mais é que falar: eu sou cristão mesmo, só Jesus salva, Ele é o único caminho para Deus, e estou aqui para o que você der e vier. Então eu vou sei o que para você, pode fazer, o Senhor é mais forte do que tudo isso aí que você está falando que vai fazer para mim. Estou tranquilo. Agora, uma coisa é certa: quando Ele entra na briga, todo mundo sai perdendo, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Está entendendo? Por que 2025 é o ano do posicionamento, irmão? Porque nós vamos, em nome de Jesus, eu falo isso, em nome de Jesus, nós vamos destravar no mundo espiritual muita promessa que ficou no tempo. Nós vamos destravar muitos ministérios que com o tempo as pessoas olhou e falou: acho que não é para mim mais, pastor. Nós vamos remir o tempo. Amém, irmão? Nós vamos resgatar tudo que ficou para trás, irmão. Sabe, nós vamos ter aquela paixão por Jesus de novo. A gente vai voltar a chorar na presença de Jesus de novo. A gente vai ficar com saudade do culto de novo, irmão. Aí a gente vai começar a encher o saco: pastor Ademir, só quinta e domingo não tem como, tem que ter mais culto. Não, tem pessoas que quanto menos melhor, irmão. Não era assim que a gente vivia. É ou não é verdade? Não era assim não, irmão. Eu, pelo menos, minha adolescência inteira era de segunda a segunda na igreja. Se eu pudesse voltar atrás, pastor Felipe trocaria alguma coisa? Não trocaria. Tinha ensaio de louvor na segunda. Terça a gente tinha célula. Quarta tinha culto de libertação. Quinta-feira tinha monte. Sexta tinha culto da fé. Sábado tinha culto de jovens. E domingo tinha culto de celebração. A semana inteira na igreja. E sua vida, pastor Felipe? Ele é minha vida, irmão. Ele é minha vida. Ele veio e morreu por mim para que eu tivesse vida e vida em abundância. Só que não existe ter vida e vida em abundância longe de Jesus. É loucura, filho. Pastor, mas estar na igreja todos os dias não é servir a Jesus. Depende. Depende de quem você serve. Se você vem só para servir a igreja, realmente não é. Mas se você vem na igreja para servir a Jesus, aí é. Aí fica tudo certo. Nós vamos recuperar isso, irmão. De verdade. E não porque o pastor está falando ou porque o pastor quer. Eu acho que chegou num ponto tão extremo, que é o ponto de a gente precisa. Não é mais sobre querer, é sobre precisar. Se posicionar. Por quê? Porque quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor mandou você vir aqui hoje. Somente para te ouvir, ó. Tem pessoas que precisam de você lá fora. Se posiciona que eu quero te usar. Amém, irmão? Amém, irmão? 2025, ano do posicionamento. Se posiciona em Cristo, irmão, e veja a sua vida
entrar em erupção. Pode parar alguém que é posicionado no Senhor. Coloque de pé no seu lugar, quero orar com você.